Terra, um pequeno planeta azul moldado por forças que nem sempre podemos ver, mas que estão gravadas em cada rocha. A geologia é a ciência que lê essas páginas de pedra, revelando histórias de fogo, pressão e, sobretudo, de água. Porque a água, essa força aparentemente suave, tem poder para esculpir vales, transportar montes inteiros em forma de sedimento e registrar sua passagem nas camadas que cobrem o planeta. Mas como água e sedimentos interagem? No episódio de hoje vamos explorar como rocha e água, tão diferentes um do outro, se unem para escrever a história da Terra. Antes de nos perguntarmos o que foi o dilúvio, é importante voltarmos o olhar para aquilo que ele supostamente teria deixado para trás. Se foi um evento real, de escala global e catastrófica, as suas marcas não estariam apenas nos relatos antigos ou na memória das culturas, mas gravadas profundamente nas páginas pétreas da Terra. Cada camada de sedimento, cada dobra nas montanhas, cada fóssil preservado no silêncio das rochas pode ser um testemunho silencioso de águas que cobriram o mundo. Por isso, antes de formularmos teorias ou aceitarmos explicações prontas, precisamos aprender a ouvir o que as rochas dizem. Ignorá-las seria como tentar compreender um livro sem jamais abrir suas páginas. E assim, voltamos ao início da nossa busca. Se as rochas guardam segredos do dilúvio, é nelas que devemos mergulhar nosso estudo, nosso tempo e nossa atenção. Mas ao fazê-lo surge uma pergunta inevitável. O que é a geologia? E por que estudar as rochas? A palavra vem do grego. Geo é terra e logia é o raciocínio e a organização dos pensamentos em torno do estudo da Terra. Portanto, a geologia é uma disciplina que tenta entender nosso planeta e os processos que ocorrem em sua superfície, mas também em seu interior. A geologia é fascinante. A geologia é o estudo da Terra, dos materiais de que é feita, dos processos que fazem com que a Terra seja assim. É feito de rochas. As rochas são compostas de minerais, portanto, é o estudo dessas rochas e minerais, como elas interagem, como se formaram, como se movem e quais são os processos que os formam. Nós temos muitos ramos da geologia, então eu estudei sedimentologia e geomorfologia. Mas há também vulcanologia, paleontologia, focada em geologia, a geologia das rochas duras, como as tectônicas de placas. É um campo grande. É fácil passar a vida inteira focado somente em uma pequena área. A geologia é importante por razões práticas, para entender eventos catastróficos, como terremotos e vulcões. Esse é um estudo importante em geologia. É importante também para os recursos naturais, quando falamos em petróleo e gás. É importante para entender catástrofes, como inundações. E também é muito útil para a compreensão das águas subterrâneas, como a água subterrânea se move e como pode ser usada com mais eficiência. E também porque vivemos na Terra.
Quanto mais entendemos os processos que estão acontecendo ao nosso redor, mais podemos agir para mitigar processos perigosos e arriscados. E, por outro lado, aproveitar os recursos que a Terra nos dá. A geologia se expandiu mais recentemente também para a geologia planetária. A geologia planetária é o estudo dos processos não apenas na Terra, mas também em outros planetas. Assim, o planeta Terra se torna um modelo para compreender que tipo de processos estão acontecendo em outros mundos. À primeira vista, rochas e águas parecem inimigas naturais. A rocha é firme, sólida, imutável. A água é fluida, móvel, inquieta. No entanto, quando mergulhamos no estudo da geologia, percebemos que essa oposição é apenas aparente. A história das rochas não pode ser contada sem a presença da água. Ela esculpe vales, transporta sedimentos, desgasta montanhas, preenche cavernas, cimenta minerais. Assim, o estudo das rochas é inevitavelmente o estudo da água. Elas se entrelaçam na história do planeta como dois protagonistas inseparáveis. A água está presente em praticamente todos os processos geológicos. As pessoas costumam pensar nela em relação às rochas sedimentares, às inundações. De fato, a água pode erodir material em algum lugar, transportar e depois depositar em outro, formando rochas sedimentares. Mas esse não é o único papel importante da água. Ela também é fundamental em processos ígneos, na formação do magma, nos processos vulcânicos, porque o magma também contém água. E isso afeta muito mais do que erosão, transporte e deposição. A quantidade de água influencia a forma como o magma flui. Se ele tem mais água, ele escoa com mais facilidade. A água também altera as taxas de difusão e, muitas vezes, acelera os processos geológicos. Ou seja, quanto mais água você tem, mais rápido várias coisas podem acontecer na geologia. E, às vezes, isso pode ser catastrófico. Hoje vemos enchentes, sejam causadas por tornados, furacões, grandes movimentos de água no oceano, tsunamis. Tudo isso mostra como a água pode ter efeitos devastadores. Em resumo, a água realmente muda a velocidade e a intensidade de muitos processos geológicos. Acho que eu estava provavelmente na terceira ou quarta série. A gente morava numa rua, numa esquina, e uma das ruas tinha alguns quarteirões e era um pouco íngreme. Nós morávamos numa região desértica e numa noite caiu uma chuva muito forte. Nós saímos para brincar na chuva e a água estava mais ou menos assim de altura, descendo pela rua. A gente ficava em pé dentro da água tentando não cair, porque ela corria bem rápido. No dia seguinte, quando acordamos, vimos que aquela rua simplesmente tinha se esvaziado no deserto. E lá estava um cânion, com uns 3 metros de profundidade e uns 5 metros de largura. Um cânion novo, aberto no deserto, em poucas horas, depois de apenas uma chuva. O mundo é moldado por rochas. Elas sustentam vales e pavimentam o solo por onde caminhamos todos os dias. Mas essas pedras não são apenas matéria inerte. Elas são testemunhas silenciosas de uma história muito maior. A geologia classifica as rochas da Terra em 3 grandes grupos. As ígneas nascem do fogo, formadas pelo resfriamento do magma ou da lava. As metamórficas são rochas transformadas, moldadas pela pressão e calor em profundezas onde a terra pulsa. E, por fim, as sedimentares, formadas pela deposição e compactação de sedimentos, como areia, argila e matéria orgânica, acumuladas em leitos de rios, lagos e oceanos.
E é justamente nessas camadas sedimentares que muitas vezes repousam pistas de um mundo moldado pela água. Fósseis marinhos longe do mar, depósitos vastos cobrindo continentes inteiros. Se as rochas são páginas de um livro antigo, que história, afinal, elas estão tentando nos contar? Essa é uma boa questão. Acho difícil olhar para uma única coisa, uma rocha, um afloramento, e tentar criar uma história sobre o mundo inteiro só a partir dela. Mas quando você olha para todas as rochas sedimentares, para todos os fósseis, para toda a erosão que aconteceu em tantos lugares diferentes pelo mundo, e junta tudo isso, eu diria que definitivamente parece que houve uma grande catástrofe global. Bem, uma das perguntas que todos nós temos sobre o mundo é: o que aconteceu no passado? Se você pensar sobre isso, você quer saber que tipos de processos estavam atuando na Terra no passado. E essa é realmente uma pergunta difícil de responder, porque você não estava lá. Então, só pode fazer suposições. Mas se você tem evidências concretas, isso é algo positivo. Alguns anos atrás, percebemos que nas rochas existem evidências que mostram em que direção a água estava se movendo no momento em que elas foram depositadas. Essas direções são chamadas paleocorrentes. Paleo, que significa no passado, e correntes, o fluxo da água. Em outras palavras, quando olhamos para as rochas sedimentares, e nós veremos isso mais tarde no laboratório, mas quando analisamos essas rochas, muitas vezes conseguimos identificar a direção da corrente pelas estruturas presentes nelas. Eu tenho um amigo que, junto com seus alunos, coletou mais de 1 milhão de pontos de dados e depois reuniu tudo em um programa de computador. E o que se percebe é que, tanto em rochas muito antigas quanto em rochas modernas, você não vê padrões globais. Mas em tudo que vai desde as rochas do Cambriano, que ficam próximas da base do Grand Canyon, até algumas rochas do Cenozoico, que estão mais perto do topo da coluna geológica, todas essas camadas apresentam direções de paleocorrentes organizadas. A pergunta que fizemos foi: existe alguma direção consistente no fluxo da água sobre a superfície da Terra? E se sim, o que isso nos diz? Começamos a estudar isso há muitos anos. E, ao longo do tempo, acumulamos um banco de dados enorme. Mais de 1 milhão de pontos de informação, coletados em várias partes do mundo e ao longo de toda a coluna geológica, mostrando para onde as correntes estavam fluindo na superfície da Terra. Publicamos esses resultados na Nature, que é a principal revista científica do mundo, na seção dedicada a dados científicos. Temos examinado isso cuidadosamente por muitos anos, e o que vemos é que o fluxo das correntes é consistente em escala global. Por exemplo, na América do Norte, o fluxo é, em geral, do Nordeste para o Sudoeste. Na América do Sul, ele segue, em geral, do Sudeste para o Noroeste. Já no Paleozoico, quando entramos no Mesozoico, na América do Norte, ele muda de direção e começa a ir de volta para o leste. Na América do Sul, no Mesozoico, também começa a ir em direção ao leste. Bem, isso mostra que estão acontecendo coisas em uma escala maior do que a continental, que podem ser mapeadas e estudadas. Podemos reposicionar os continentes, reconstruindo como eles estariam antes da separação, e ver como esses fluxos se encaixam. E o que observamos é que o movimento da água aparece como uma atividade estrutural muito consistente, que acontece em uma escala maior que a dos continentes. Ninguém havia previsto isso. Ninguém teria esperado esse resultado dentro do modelo convencional. Mas nós não apenas previmos, como também esperávamos esse padrão com base na ideia de um dilúvio global. E foi exatamente isso que encontramos.
Bem, para começar, isso nos mostra que os processos que estavam acontecendo, os processos de deposição, os sedimentos que estavam sendo levados para cima dos continentes, provavelmente eram carregados por correntes direcionais. Então, eventos como tsunamis poderiam ter atingido as áreas de terra e transportado sedimentos por grandes distâncias, milhares de quilômetros, se tudo estivesse debaixo d'água. Nós acreditamos que esse tipo de processo deve ter acontecido durante o dilúvio. E, por isso, não apenas esperávamos, como também encontramos essas correntes em grande escala na América do Norte, na América do Sul, na África do Sul, na Índia, na Ásia, em qualquer lugar que olhássemos. O Dr. Fleming nos abriu as portas do seu laboratório para uma visita especial. Entre bancadas, instrumentos e modelos cuidadosamente preparados, ele nos convida a observar um dos processos mais fascinantes da geologia: a interação entre sedimentos e água. Então eu construí esse mini canal artificial aqui no laboratório. E eu construí de modo que eu pudesse controlar vários parâmetros. Posso controlar quanto de água entra, quanto sedimento entra. Posso controlar o nível de água e, ao variar esses fatores de maneiras diferentes, você obtém diferentes estruturas sedimentares. Isso é uma forma muito prática de ver a geologia em ação. Porque normalmente vamos a campo, encontramos as estruturas sedimentares e depois precisamos imaginar quais forças as formaram. Agora, no laboratório, podemos criar algumas dessas mesmas estruturas e ver o processo acontecendo em tempo real. O Dr. Fleming me contou que construiu essa estrutura em poucas semanas durante a pandemia. Seu objetivo era criar um instrumento lúdico e didático para suas aulas sobre rochas sedimentares, algo que ajudasse a visualizar de forma simples e prática processos que acontecem em escala natural. Nos primeiros minutos do experimento, vemos o Dr. Fleming concentrado, ajustando válvulas e preparando cada detalhe para dar início à demonstração. O funcionamento é simples na essência, mas fascinante de observar. Em um mini canal artificial, ele coloca sedimentos e água para que possamos ver, diante dos nossos olhos, como eles interagem. O sedimento utilizado é a areia. Para tornar essa interação mais visível, ele libera a cada minuto uma fina camada preta de sedimento. Essa marcação de tempo permite perceber com clareza as estruturas que a água vai formando à medida que flui, revelando padrões e camadas semelhantes aos encontrados nas rochas sedimentares ao redor do mundo. Só depois que o experimento já está funcionando é que ele para um pouquinho para conversar com a gente. Eu estou tentando recriar as estruturas que vemos em campo. Estamos apenas tentando entender, por exemplo, o que acontece quando há muito sedimento disponível. O que acontece quando há muita água? E quando há pouca água? O que acontece quando o tamanho dos grãos de sedimento é maior? Questões desse tipo. E então, depois, vamos a campo e perguntamos, certo, que tipo de condição poderia ter formado essa estrutura aqui? Quando essas linhas escuras se formaram, havia muita turbulência e também muito sedimento. Então é algo bem leve, depositado aqui de forma muito rápida. Já esta parte conseguiu se acomodar melhor na superfície. E agora estamos vendo ondulações preservadas. E como o nível da água está subindo, isso está fazendo com que o sedimento se acumule na superfície. Chamamos isso de estratificação cruzada, porque aqui está a camada. E essas outras estruturas estão cruzando a camada aqui. Então existe muita estratificação cruzada no registro fóssil e não temos modelos muito bons para explicar a estratificação cruzada.
todos os modelos apresentam problemas e mesmo dentro de um modelo de dilúvio, os nossos modelos ainda têm limitações. E eu gostaria de esclarecer isso melhor, entender o que a estratificação cruzada pode nos dizer sobre o dilúvio. Aqui estamos vendo um bom depósito se formar. Veja como as ondulações estão se movendo um pouquinho nessa direção a cada minuto. Dá para perceber que a ondulação saiu daqui e foi até ali em 1, 2, 3, 4 minutos. Ou seja, as ondulações estão se deslocando bem devagar nessa direção e subindo. É muito interessante porque essas camadas são bem maiores do que estas aqui e mesmo assim o intervalo de tempo entre elas é o mesmo. Se você olhasse aqui, por exemplo, se usasse um microscópio ou até mesmo a olho nu, daria para ver que essas camadas ainda estão separadas por 1 minuto, do mesmo jeito que aquelas ali. Quando o experimento termina, pergunta ao Dr. Fleming que tipo de respostas esse experimento traz para ele. Curiosamente, ele me diz que, por vezes, o experimento traz mais perguntas do que respostas. Às vezes, quando fazemos experimentos, acontece de encontrarmos o que chamamos de pistas falsas, caminhos que nos levam em várias direções diferentes. Mas uma coisa em que eu realmente tenho tentado manter o foco é na questão da estratificação cruzada. Isso porque vemos a estratificação cruzada com muita frequência no registro geológico e ela apresenta características muito interessantes quando observamos em campo. Seria muito bom poder mostrar de forma experimental como essas características poderiam ter se formado. Acho que isso nos ajudaria a compreender melhor o ambiente durante o dilúvio. Este experimento não tem a pretensão de responder a todas as perguntas ou comprovar por si só a veracidade do dilúvio. O mundo é vasto demais e as formações rochosas que encontramos em diferentes continentes resultam de processos complexos, variados e muitas vezes grandiosos demais para serem reproduzidos integralmente em um único modelo de laboratório. Ainda assim, essa demonstração tem um valor especial. Ela nos permite ver de forma clara e acelerada como sedimentos e água interagem. Em poucos minutos, é possível observar o que na natureza pode ocorrer em grande escala. A água transportando partículas, depositando camadas, moldando superfícies. É um lembrete de que mesmo sem reproduzir todo o planeta, podemos compreender em miniatura a impressionante força da água e o papel fundamental que ela desempenha na formação e transformação das paisagens terrestres.